Pronto, agora. Glória a Deus. Obrigado, Pai, sim, por este tempo, Senhor, com a Tua palavra. Obrigado pelo Teu povo, Senhor, que está presente, Senhor, para ouvir, e aqueles que nos ouvem, Senhor, através da internet, Senhor. Nós oramos mesmo que possas tocar as nossas vidas, tocar o nosso coração, Senhor. Senhor, levar-nos àquele lugar de livramento que vem de Ti, pois Tu, Senhor, és poderoso para salvar. Tu és um poderoso Salvador, Senhor. E nós queremos Te agradecer, ó Deus, pelo, Senhor, a operação, Senhor, a operação do Teu Espírito em nossas vidas diariamente, Senhor. Nós Te honramos hoje e sempre, Senhor, na Tua palavra, Senhor, e agradecemos, Senhor, Deus, pelo Teu Espírito, Senhor. Deus, fazer uma obra, Senhor, profunda em cada um de nós, para honra e glória e louvor do Teu nome. E todos dizem amém. Aleluia. Eu creio que todos nós, penso que sim, todos nós já passamos por problemas, por situações que às vezes parece que a gente não vê a solução, mas a gente pode até pensar, olha, há lá uma luzinha no fundo do túnel, mas parece que a gente nem consegue discernir essa luz, porque são tantos os problemas, às vezes uns a seguir aos outros. Mas a verdade é que Jesus diz o seguinte, que no mundo nós teríamos aflições ou tribulações, mas que devíamos ter fé, porque Ele tinha vencido. E assim como Ele venceu, nele nós já somos mais que vencedores. Por isso nós iremos vencer também. Não sozinhos, não estaremos sozinhos, mas estaremos com Ele no meio desses problemas e dessas aflições. Nós sabemos que muitas dessas situações, desses problemas, às vezes são naturais, mas outros são espirituais, verdade? Também já descobrimos isso, que muitos desses nossos problemas têm fundamentos espirituais e outros naturais. O importante para nós é sabermos que Jesus se vai fazer presente no meio dessas situações. É assim, se eu sou crente e eu acredito que Deus me ajuda, e se estou num problema e estou como que em dúvida se Deus me vai ajudar, já em si já estarei derrotada. Não posso deixar o meu coração duvidar, amém? Temos que aprender a sair dos problemas confiante que a mão de Deus estará conosco para nos tirar dele, amém? Nós sabemos que, já os irmãos conhecem um ditado bem português que diz que as coisas más nunca andam sós. Quantos de vocês já notaram isso? Que às vezes a gente acaba de sair de um problema, já temos outro em cima. As coisas más às vezes nem sempre andam sós. Às vezes está tudo a correr bem na nossa vida, nós vemos está tudo a correr bem, nós estamos alegres e felizes, mas de repente, assim do nada, aparece como que uma ventania, amém? Que envolve a nossa vida e começamos como que a afundar. No caso de Pedro, estava tudo a correr bem, ele estava a andar sobre as águas e de repente começou a afundar. Porquê? Porque muitas das vezes nós focamos os nossos problemas a nível natural e não a nível espiritual. E nós temos que começar a viver mais segundo o Espírito. Amém? Segundo o Espírito. Deus também sabia que nós iríamos enfrentar momentos desses, é por isso que a sua palavra está cheia de conselhos, está cheia de testemunhos, amém? Está cheia de histórias que nos vão ajudar a nos erguer dessas situações, amém? Por isso devemos confiar mais do que nunca na palavra de Deus. Porquê? Porque o instigador de muitos dos nossos problemas está descrito em João 10:10, diz que é o diabo. Amém? O diabo é o instigador dos nossos problemas, ou Satanás. Porque João 10:10 diz que o ladrão só veio para matar, roubar e destruir. Mas note que o Jesus diz a seguir: mas eu vim para vos dar vida. E Ele veio para nos dar vida. Amém? E que cada um de nós tenha uma vida abundante. Ele não veio nos dar só um tipo de vida, Ele veio nos dar um tipo de vida abundante. Amém? Por isso, não é Deus que nos dá os problemas, amém, ou que nos leva a tempos turbulentos. Além de Satanás, nós próprios. Pode dizer, não ai de mim. Além de Satanás, às vezes somos nós próprios que causamos problemas, amém, para as nossas vidas, que trazemos problemas às nossas vidas.
Culpar, às vezes a gente culpa os outros, culpa Satanás pelos problemas, mas isso não vai adiantar nada se formos nós os causadores desses problemas, e muitos desses problemas vêm por desobediência a Deus. Muitos desses problemas que nós temos vêm por desobediência a Deus. Em 2 Tessalonicenses, vou pedir ao Paulo, amém? Olha, eu só queria dizer que é bom estar de volta depois de 15 dias no Texas, com calor. O pastor gostou porque estava bastante quente, mas foi um tempo muito edificante, mas é bom estar de volta, amém? É bom estar de volta. Ouvi as mensagens que os irmãos trouxeram aqui, foi uma bênção, amém? Mas quero dizer, é mesmo bom estar de volta. Então, 2 Tessalonicenses 2:2, fala-nos de um outro tipo de tribulação que pode vir até nós, amém? Ou de problemas, ou de dificuldades. Diz assim, que não vos movais, está a falar, Paulo a falar para nós, diz assim, que nós não nos devemos mover facilmente no vosso entendimento. A minha Bíblia, desculpa, diz assim, demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, amém? Quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ou seja, a nossa mente às vezes move-se, às vezes nós pensamos corretamente, não duvidamos da palavra de Deus, nós pensamos de acordo com a palavra de Deus, mas outras vezes a nossa mente move-se em outras direções. Então nós começamos a nos mover segundo padrões do mundo, verdade? Começamos a nos mover segundo outras crenças e acabamos por nos meter em problemas. Mas entendem o que eu estou a dizer? Então, Paulo aqui diz que a gente não se deve demover na nossa mente. Devemos ter cuidado com os nossos pensamentos. A nossa maneira de pensar, o nosso próprio estado de espírito, as nossas palavras, amém, podem muitas das vezes ser a maior fonte dos nossos problemas. Por isso temos que ter cuidado. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que falamos. Se eu me levanto logo de manhã e começo a dizer, ai, a vida está difícil, ai, esta dor nunca mais passa. Vocês acham que a dor vai passar? Nem vale a pena responder. Olha, então, irmãos, é verdade. Nós temos que ter cuidado com aquilo que nós começamos logo de manhã a confessar e a falar. O que é que nós começamos a falar logo de manhã? Amém? Houve um tempo, eu vou falar, tenho que ser honesta, houve um tempo, desde que tomei desde que tive o Covid, não foi desde que tomei a vacina, desde que tive o Covid, que eu todos os dias deitava-me cansada e acordava cansada. E eu era assim, e eu só dizia para o pastor, ai, estou tão cansada. E estou tão cansada. E passava a vida a dizer, estou tão cansada. Até que não houve um dia que eu senti como que Deus estava mesmo a puxar as minhas orelhas e a dizer assim, sério, que é essa a tua confissão? E eu tive que mudar. Eu tive que mudar aquilo que estava a dizer. E eu comecei a dizer, não, Senhor, eu não estou cansada, eu rejeito este cansaço. Inclusivamente, eu dizia, Senhor, eu não quero ir para o Texas assim cansada, pois o que é que eu vou andar a fazer lá assim tão cansada? Não vou querer me mover. E graças a Deus, Deus operou. A nossa maneira de falar pode mudar as circunstâncias da nossa vida. Amém? Por isso vamos ter cuidado, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se falarmos sempre coisas negativas e pessimistas, se falarmos sempre dos nossos fracassos, amém? Uma coisa que Deus mexeu comigo enquanto eu estive fora estes dias foi que olhar para o passado e tentar viver o passado não ajuda. Nós estamos no presente. Nós não estamos no passado. O passado é passado. Então nós estamos no presente. Vamos viver o presente da melhor maneira para nós termos sucesso. Amém? Para nós termos sucesso diariamente. Vamos viver assim.
Porque se nós olharmos para as circunstâncias, se nós começamos a olhar só para os problemas e para as circunstâncias, elas vão destruir o poder da palavra de Deus que nós estamos a confessar. Vão destruir e vão sufocar a nossa fé. Acabam por sufocar a nossa fé. Parece que todos, mais cedo ou mais tarde, amém, acabam por enfrentar momentos em que a vida lhes parece um fracasso. Nós já passamos situações, alguns talvez ainda estejamos a passar por situações dessas, em que a gente pensa, a minha vida é um fracasso, é sempre problemas de saúde, problemas de finanças, nem falar, não é? Estamos sempre a nos queixar de alguma coisa, mas falar desses fracassos, desses problemas, não vai ajudar a nós crescermos em fé, nem vai ajudar as circunstâncias a se mudar. Então nós temos que começar a ter uma nova maneira de falar, amém? Jó foi um dos homens, se vocês leram, alguém já leu o livro de Jó? Se não, é um bom livro para se ler. Eu gosto de ler o livro de Jó porque acho interessante aquilo que ele passou e a confiança que ele teve em Deus. Jó 5, no verso 7, Jó diz uma coisa que é verdade, amém? Que diz o seguinte, diz assim: o homem nasce para a tribulação. Nós nascemos por causa do pecado de Adão. Nós já nascemos nos dias de hoje, ou desde do tempo que Adão nasceu, nós já nascemos para os problemas e para as dificuldades. Porquê? Por causa da semente do pecado. Então tribulação vai haver sempre, ok? Problemas vão haver sempre. Então note que diz assim: mas o homem nasce para a tribulação, como as faíscas se levantam para voar. É a mesma coisa. Nós nascemos para a tribulação. Assim como há uma faísca, há um fogo, as faíscas levantam-se e espalham-se. É a mesma coisa. Tribulação vai vir até nós, quer a gente queira, quer não. Não é o dinheiro que vai comprar o nosso bem-estar. As pessoas ricas também têm problemas. Vocês entendem? Os problemas não respeitam ninguém, não respeitam classes. Eles podem ter problemas diferentes, não como nós, talvez muitos de nós, financeiros ou de saúde, porque podem ter bons médicos, podem comprar, mas podem ter outros problemas que nós até nem temos. Vocês entendem? Os problemas não respeitam ninguém. Podem começar, por exemplo, logo de manhã, com falta de gás, a gente quer tomar banhinho e não pode. Pode começar logo por aí. Avaria no carro, queremos ir para o emprego, o carro avaria. Problemas, coisas ou problemas no emprego e acabamos por ser despedidos. Os problemas aparecem muitas das vezes sem nós contarmos e nós acabamos de dizer: oh Senhor, por que é isto? Será que eu mereço mesmo isto? Quantos de vocês já não disseram coisas como estas? Será que eu mereço isto? Até mesmo em famílias, com famílias, a gente diz: ah Deus, por que eu tenho esta família? Por que eu tenho este marido? Por que eu tenho esta mulher? Por que eu tenho este filho? Todos nós passamos por situações. Mas ainda que estes males cheguem, Jesus estará sempre conosco. Ele não seleciona crentes. Ele não vai selecionar. Oh, não, Susana é melhor que a Cesaltina. Não vou ajudar a Susana e a Cesaltina, daqui a um tempo talvez eu ajude. Não é assim. Ele não seleciona crentes. Ele olha para o tamanho da nossa fé e a nossa confiança nele. Se nós confiarmos nele, ele estará lá para nos ajudar. Amém. Eu às vezes, já ouvi alguns crentes dizer assim: mas Deus ajuda mais aquela pessoa do que a mim. E eu pergunto: mas será que essa pessoa confia mesmo em Deus? E depois vem a descobrir que não confiava em Deus. Amém? E às vezes estão em situações más e estão a buscar outras ajudas em lugares que nem deviam. Mas entendem o que eu estou a querer dizer? Outra coisa, o diabo vai sempre tentar fazer nos remover da nossa fé, da nossa crença em Deus. Ele vai fazer de tudo para nos impedir de confiarmos em Deus. Então ele vai levantar problemas.
Às vezes surgem problemas e a gente começa a notar que estamos a ser testados. E a gente pensa, é Deus que está-me a testar. Não, é o diabo que está a ver até quanto você confia em Deus. Amém? E nós temos que começar a dizer assim, olha, está caladinho, não venhas com esses problemas, não venhas com essas falhinhas, porque eu confio no meu Deus, eu sei que Ele está por mim, Ele vai me ajudar. Amém? Lembrem-se, há aquele corinho que eu gosto muito de cantar, e até cantei lá no Texas. Tivemos a nossa reunião lá no domingo, e nessa reunião cantamos tanto em inglês, e eu então decidi cantar lá uma música em português, e ensinar ao pessoal uma música em português. E cantei aquela, até aqui nos ajudou o Senhor, e Ele sempre ajudará. E Ele sempre nos ajudará se nós confiarmos nele. Ele diz, Ebenezer, estou convosco aqui. Estou convosco nessa situação. E nós temos que crer que Ele está conosco nessas situações. Amém? Jeremias 31, 20, ele estava a passar umas tribulações e ele estava choroso. Às vezes nós choramos, o crente chora, é normal. Então Jeremias estava a passar por uma situação em que ele estava meio choroso. Então vamos ver Jeremias 31, verso 20, diz assim, não é Efraim para mim um filho precioso, criança das minhas delícias, porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente, por isso se comovem, note, por isso se comovem por ele as minhas entranhas, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Ou seja, aqui Deus estava a falar de Efraim, estava a dizer assim, eu compadeço-me dele, ele é um filho para mim. Sabe, quando Deus olha para nós, nós somos um filho para ele, somos uma filha para ele, e Deus comove-se conosco, e Deus quer trabalhar e operar a nosso favor. Amém? Ele chama-nos pelo seu nome. A Bíblia diz que o nosso nome está escrito no livro da vida. E Ele chama-nos pelo nome. Ele comove-se. Amém? Quando esta escritura está-se a referir a emoções profundas. Amém? Emoções íntimas profundas. Em tempo de crise, irmãos, nós sabemos que é provável ficarmos emocionalmente afetados e muitas das vezes tomar decisões erradas, mas Deus estará lá, amém, como estava com Efraim, Ele estará lá para nos socorrer, amém, estará lá. As dificuldades podem muitas das vezes roubar o melhor de nós, podemos vir até a tratar uma pessoa de uma maneira ríspida, tal como aconteceu, sabem da história de Marta e Maria. Maria estava aos pés do Senhor, a adorar o Senhor, mas Marta estava muito ocupada a fazer as coisas. E nós às vezes quando vamos ser honestos, muitas das vezes, quando nós estamos muito ocupados a fazer tanta coisa e vemos alguém só sentadinho, nós ficamos o quê? Um pouquinho irritado. Já para não dizer muitos irritados. Nós ficamos assim um bocadinho como que irritadas. Marta ficou irritada, então eu aqui a fazer tanta coisa e ela só ali sentada aos pés de Jesus. Então por que ela não veio ajudar? Amém? Marta libertou a sua frustração. Por quê? Porque emocionalmente ela estava -se a sentir mal. Ela estava a achar que estavam a ser injustas com ela. E muitas das vezes nós pensamos isso. E nós disparamos, não é? A dizer, então porquê? E o que é que Jesus respondeu? Marta, Marta, andas tão ocupada com tantas coisinhas, amém? Estás muito preocupada. Muitas das vezes o nosso problema em certas situações é porque nós andamos ocupados com tantas coisinhas que não escolhemos o melhor, é o estar aos pés do Senhor. E os problemas continuam. Os irmãos entendem? O que é que nós queremos escolher? O que é melhor para nós? Maria descobriu que o melhor era deixar a vida de casa de lado e vou tirar um tempo aos pés do Senhor. Perturbações desgastam o temperamento e trazem condenação. Foi isso que aconteceu com Marta. Ela mexeu com o temperamento dela, aquela situação. O trabalho vai mexer conosco, a gente vai embirrar, ou com o marido, ou com a esposa, ou com os filhos, ou com o patrão. Vamos embirrar.
Verdade ou não é? Vocês já não notaram isso? E muitas das vezes isso pode nos desgastar fisicamente, emocionalmente, e também a nossa saúde pode se agravar. Por que é que há tantas discussões? Porque emocionalmente nós não estamos bem. Precisamos ser sarados. Amém? Salmos 102, verso 2 a 5, diz assim. O salmista diz o seguinte. O livro de Salmos é um livro lindo, não é? Tem tantas coisas que nos mostram e que nos podem ajudar no nosso dia a dia. Diz assim, 102, 2 a 5. Por causa da voz... desculpa, não... Ok. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Não, o salmista está a clamar a Deus. Ele está debaixo de um tempo de angústia. Verdade ou não? Note. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa. Ou seja, havia uma grande aflição aqui para ele. Ele está a pedir, ouve-me depressa, não tardes. Verso seguinte. Porque os meus dias se consomem como a fumaça. Ou seja, ele parece que nem dava conta dos dias passados. Tanto era a angústia e o problema. E os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva. Ou seja, a pessoa nem tem desejo algum, nem de se rir, nem de estar alegre, amém, nem de estar com companhias, amém, e muito menos de estar com Deus. Era o que ele estava a dizer. Meu coração está seco, está ferido. Amém? Por isso me esqueço de comer o meu pão, ao ponto de levar a pessoa a não querer comer. Eu acho que os irmãos já ouviram falar de situações como estas. Notem, por causa da voz do meu gemido, os meus ossos se apegam à minha pele. Então nós, muitas das vezes, na nossa angústia, nós podemos vir a piorar a situação. Porque nós estamos, neste caso, nós vemos, ele estava tão angustiado que até todo o seu corpo estava a gemer, os ossos gemiam, amém, estava tudo a passar mal na sua vida. E então ele entendeu que precisava clamar a Deus para sair daquele estado de angústia. Muitas das vezes nós deixamos-nos ficar no lugar da angústia. Precisamos saber sair, porque Jesus é poderoso Salvador para nos tirar desse lugar. Amém? Ele é poderoso Salvador. Quando as tribulações nos atacam, muitos de nós perdemos o sono. Além do apetite, perdemos até o sono. Temos insónias, verdade ou não? Temos insónias. Amém? Perdemos a moderação. A alegria desaparece. E depois começam a aparecer o quê? Depressões e esgotamentos e outras coisas. Mas é encorajador saber que Deus nos dá sempre uma saída. Ele nos dá sempre uma saída. O salmista encontrou saída em Deus. Em Deus. Amém? Ele nos dá sempre uma saída. Porque quando surgem os problemas e quando nós, de coração sincero e confiante e em fé, nos chegamos a Jesus, Ele vai nos socorrer. Ele vai nos socorrer. Amém? Mas e se nós estivermos a sofrer por aquilo que nós mesmos atraímos, por aquilo que nós mesmos fizemos? Ou estamos a colher aquilo que nós plantamos? Será que Jesus ainda vem nos socorrer? Deixem-me dizer, sim, Ele vem. Sabe porquê? Porque Ele é perdão. Porque Ele é amor. Porque Ele sabe que o homem erra. Porque Ele sabe a natureza do homem. E por isso Ele vai sempre nos socorrer, ainda que nós sejamos a causa do problema. Ele vai nos socorrer. Amém? Porque Ele é perdão. E ainda que no meio da confusão, Ele vai nos dar uma maneira de sairmos desse problema. Ele não está interessado em saber de quem é a falta. Ele não está interessado. Ele só quer que cada um de nós saiba que Ele é justo juiz e que nos vai ajudar. Amém? Por isso, não coloquem nunca a vossa confiança no homem.
que a vossa confiança esteja sempre em Deus. Muitas das pessoas às vezes colocam a sua confiança no braço da carne, nesta ou naquela pessoa. A nossa confiança deve estar primeiro de tudo em Deus. Veja o que diz Provérbios 25, 19, diz assim: como o dente quebrado e pé desconjuntado é a confiança desleal no tempo da angústia. Então, o que é que isto quer dizer? Certamente, nós já passamos por situações em que alguém nos disse que nos ajudaria. Eu estou contigo, eu amo-te, eu estou contigo. E depois nós descobrimos mais tarde, quando nós estamos num problema, numa situação, que essa pessoa simplesmente se afasta. Então, confiança nas pessoas, geralmente as pessoas acabam, muitas delas, por serem desleais conosco. Verdade ou não? Ninguém passou por isso? Olha, nós estamos fartos de passar por isso. No tempo da angústia, amém? Nós vemos muitas das vezes que aqueles que prometeram estar conosco são os primeiros a largar-nos de mão, a largar a nossa mão. E sem explicação, muitas das vezes nem dão explicação. Colocar a nossa confiança numa pessoa pode vir a trazer para nós decepção. Irmã, é assim, temos que amar uns aos outros, temos que gostar uns dos outros, mas que a nossa confiança esteja primeiro de tudo em Deus. Em Deus, porque só Ele nos pode ajudar, só Ele nos pode enviar a pessoa certa. Durante este tempo que nós estivemos no Texas, nós descobrimos como Deus é incrível e Deus socorre. Nós vimos como Ele socorreu, por exemplo, vou falar, a minha filha, como Ele socorreu alguns dos nossos familiares, amém? Mandando as pessoas certas para estarem naquele momento e naquela situação para ajudar. Isto porquê? Porque oraram, porque pediram a Deus ajuda e confiaram que Deus iria enviar alguém para dar solução àquela situação. E assim aconteceu. E Deus faz o mesmo conosco. Às vezes aquelas pessoas que a gente menos pensa que nos vão ajudar são aquelas que mais depressa estarão conosco. Amém? Por isso, não depositem também a vossa confiança nas coisas materiais, no dinheiro. Pois Amós diz que esse dinheiro pode ganhar asas e voar. Pode ganhar asas e voar. Muitas das vezes as pessoas confiam muito no seu próprio salário, no que recebem. E depois, de repente, começam a ver o dinheiro foi-se embora. Teve que pagar dívidas, apareceu isto, apareceu aquilo para fazer, aquela conta para pagar, apareceu outro, este e aquele problema. O dinheiro ganhou asas. Não coloquem a vossa confiança em coisas materiais. Amém? Estão comigo? Aleluia. Todas as coisas à nossa volta podem virar um ídolo se nós depositarmos a nossa confiança nelas. Salmos 50, 15, o salmista diz o seguinte, diz assim: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Já em João 14, o verso 1, é uma escritura em que o Senhor Jesus diz: não se turbe o vosso coração, não se turbe, amém? Não fique ansioso, não fique temeroso o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Creiam que Jesus estará lá para vos salvar. Jesus quer nos abrigar no seu colo das tribulações, dos problemas e das dificuldades, mas Ele só fará isso se a nossa fé estiver centralizada nele, naquilo que Ele fez e conquistou por nós na cruz. Amém? De outra maneira Ele não pode nos ajudar. Nós temos que pôr a nossa confiança nele. Ele se entregou como nossa provisão. Vejam Jesus como Deus que provê. Ele é a nossa provisão. Ele é o Deus que providencia. Ele é poderoso. Ele é Salvador poderoso. Amém? Em João 14, 27, o Senhor Jesus diz isso. E eu acho que o Paulo, quando falou sobre o medo, usou também esta escritura. Diz assim: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe. Novamente, nota aqui. Não se turbe. Ou não se atemorize, diz outras Bíblias. Amém?
o vosso coração nem se atemorize. Não se turbe, não fiquem atemorizados. Creiam em Deus, creiam na sua salvação. Por quê? Porque Jesus é o príncipe da paz. E em vez de se agarrarem aos problemas, agarrem-se à paz. Dizendo mesmo: Jesus, neste momento eu tomo a tua paz, porque tu és a minha paz nesta situação e neste problema. Amém? E essa paz vai nos sustentar. Essa paz vai nos livrar dos problemas. E por que isso? Porque Paulo diz logo a seguir em 2 Coríntios 4:8, quando nós fazemos essa declaração que Jesus é a nossa paz, vamos entender então essa declaração de Paulo, que diz: em tudo somos atribulados. Em tudo, note que diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Amém? Por quê? Porque Jesus é a nossa paz, Ele está lá conosco. Amém? Paulo acreditou que ao tomar a paz de Cristo, ele não ficaria perturbado ou angustiado. Toma a paz de Cristo diariamente. Amém? Desde que ela venha sobre a sua vida. Segunda de Crônicas, eu vou falar agora um pouco de Segunda de Crônicas, que nos fala do rei Ezequias. E apresenta ele como alguém, como um exemplo a seguir, apesar das situações e provações que ele enfrentou. A primeira coisa negativa do rei Ezequias começou com o seu nascimento. Ele teve um pai perverso, que era o rei Acaz. Era um pai muito perverso, que tentou destruir a nação. Levou mesmo Israel à perversão e à idolatria. Ezequias poderia ser muito igual ao seu pai, poderia ter seguido as caminhadas, os passos do pai, por causa da influência que ele tinha na sua vida. Mas ele não quis usar essa influência na sua vida. Jesus, deixa-me dizer, Ezequias não quis ter um bode expiatório, dizer: eu sou assim porque o meu pai era assado. Não, ele não quis um bode expiatório para facilitar a sua vida. Jesus, esse sim, meus irmãos, deixem-me dizer, Jesus, esse sim, foi o nosso bode expiatório. Ele tomou toda a nossa culpa, tomou tudo que nós devíamos pagar, ele tomou sobre si. Ele levou tudo isso. Mas antes de podermos receber os benefícios de tudo aquilo que ele pagou por nós, devemos admitir que nós erramos, que nós pecamos e que nós desobedecemos. E muitos de nós não fazemos isso. E por isso os problemas continuam. Amém? Ezequias sabia que incriminar outra pessoa não ia lhe dar uma solução. Só Deus podia lhe dar a solução. Temos problemas? Temos problemas, todos nós temos problemas. Imaginem Ezequias, em que ele tomou providências para melhorar a sua vida, para melhorar a nação, para melhorar o seu povo. Em 2 de Crônicas 32, vamos ler só um pouco, vamos deixar a palavra explicar o que é que Ezequias fez, o rei Ezequias, 32, 2 a 3. 2 Crônicas 32, 2 a 3. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe era um rei de uma outra província, vinha e que estava resolvido contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus homens valentes para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Era só até o verso 3. Amém? Depois vamos continuar a ler, mas vamos ficar aqui. Ou seja, Ezequias pensou: se eu cortar a fonte da água para os meus inimigos, para Senaqueribe, amém, se eu cortar a fonte da água, eles vão deixar de ter água e vão desaparecer, vão sair daqui. Mas no meio do problema, ou seja, deixe-me dizer, no meio do problema em que Ezequias estava a ser atacado pelo rei Senaqueribe, ele tentou procurar uma solução para tudo, para sair vencedor. A sua confiança não estava nos homens, não estava no seu exército, ele tinha a sua confiança em Deus. E com Deus é fácil fazer preparativos para se ganhar. Com Deus é fácil. Veja o que ele fez a seguir, no verso 4 até o verso 6. Diz assim, verso 4.
Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo: porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas. Por que eles viriam? Para atacar, e ainda por cima iam ter alimento, iriam ter água, iriam ter tudo. Continuando. E ele se animou e edificou todo o muro quebrado até às torres, e levantou um outro muro por fora, e fortificou a Milo na cidade de David, e fez armas e escudos em abundância. E pôs capitães de guerra sobre o povo, e reuniu-os na praça da porta da cidade, e falou-lhes, ao coração, dizendo, ou seja, Ezequias preparou, fez tudo para defender o povo e a cidade. E isto é muito importante. Quando nós estivermos em problemas, devemos ter cuidado, ou seja, cuidadinho com a nossa boca, cuidadinho com aquilo que nós vamos dizer a quem está à volta de nós, aos nossos familiares, aos nossos amigos. Cuidadinho, porque falar mal de alguém ou falar de algo mal não vai ser benéfico para nós. Falar mal da situação não é benéfico para nós. Os irmãos entendem? Lembram-se que Marta reclamou a Jesus e que Jesus a repreendeu? Em outras palavras, Deus não gosta que a gente esteja sempre a murmurar e com queixinhas. Ai Deus, mas porquê isto? Oh Deus, porquê aquilo? Deus não gosta de queixinhas. Deus gosta de pessoas que dizem, ai Deus, eu posso, eu venço, eu vou sair dessa situação, eu consigo, tu estás comigo no barco, eu vou sair. É isso que Deus gosta. Agora com você, ai tadinho de mim, como é que eu vou sair desta situação? Não ajuda. Chorar, choramingar, queixar-se não ajuda. Os irmãos entendem o que eu estou querendo dizer? Deus não gosta de reclamações, de murmurações. Por isso Ezequias escolheu transmitir palavras de conforto e de vitória. Verso 7, veja o que ele diz ao povo. Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Ou seja, Ezequias está a dizer, não importa quantas pessoas vêm contra vós, não importa se é um grande exército ou não, simplesmente confiem, note, que está com eles, porque há um, não é preciso mais ninguém, basta um. Note, porque há um conosco, porque há um maior conosco do que aqueles que estão com ele. Basta um com ele. Por isso não tenham medo. Sei que o Paulo falou durante 2 semanas sobre o medo, por isso eu volto a dizer, não tenham medo. Amém? Daquilo que tenta cercar o vosso coração. Se Deus é por nós, diz a Bíblia, quem será contra nós? Em Romanos 8:31 diz, que diremos, pois, à vista dessas coisas, essas coisas que aparecem, esses problemas, essas dificuldades, o que é que nós diremos a essas coisas? Nós vamos dizer o quê? Vamos dizer, se Deus é por mim, não és tu o problema, não és tu dificuldade, não és tu enfermidade, que serás contra mim, porque maior é aquele que opera em mim. É isso que nós temos que dizer. Os irmãos estão comigo? É isso que nós temos que dizer. E foi isso que Ezequias fez. Confortou o seu povo, dizendo, Deus, há um que é por nós. Não importa o tamanho do exército, um é por nós. E no verso 8, ele continua dizendo, verso 8, de 2 de Crônicas, verso 8, sim, 8, verso 8. Desculpa, note, com ele, no verso 8 diz assim, com ele, ou está a falar Senaquerib, amém? Com ele, o rei Senaquerib, está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear, note, para guerrear nossas batalhas. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, o rei de Judá. E o povo descansou. Confiou inteiramente. Quando nós
quando nós falamos com alguém positivamente, encorajamos, amém, o que é que vai acontecer? Aquela pessoa vai olhar para nós, vai de certa maneira extrair de nós também fé, amém, para conseguir vencer o problema ou a dificuldade, amém. E foi isso que aconteceu. O rei da Assíria dependia do seu braço de carne, dependia de tudo, mas o povo de Deus dependia só de Deus. O que é um braço de carne? Na maioria das vezes é alguém que nós pensamos que estará lá conosco no meio da situação, mas na carne nunca se deve colocar totalmente a nossa confiança. A nossa confiança total deve estar num só nosso Deus. Porque no verso 8 nós vemos aqui que o Senhor nosso Deus estará conosco para guerrear as nossas lutas, as nossas dificuldades. Ele estará lá. Só temos que acreditar na palavra do nosso Deus e ficar firmes. E depois nós vemos que o povo, amém, recebeu ânimo através das palavras de Ezequias. Recebeu ânimo, ou seja, nós quando confiamos em Deus, nós podemos, amém, ser instrumentos de ânimo, de alegria, de vitória para aqueles que estão à nossa volta. Nós podemos ser isso. E eu quero ser isso. Acredito que nós queremos ser isso. Verdade ou não? Amém. Creiam em Jesus. Ele é o príncipe da paz. E Ele quer dar paz para vós nessa situação. Leiam, tirem mais tempo a ler a palavra. Absorvam a palavra de Deus. Meditem nela o quanto possível. Sabem porquê? Porque nós precisamos tirar tempo com ela para que o inimigo não possa vir de maneira alguma roubar a nossa fé, nem criar desânimo em nosso coração. Precisamos da palavra de Deus. É ela que nos alimenta. Amém. Aleluia. O Senhor nosso Deus é por nós. Se o diabo falasse, meus irmãos, ele teria uma voz altissonante para nos acusar. Se a gente pudesse ouvi-lo diariamente, ele estaria constantemente a acusar-nos perante Deus. Ele quer que fiquemos a imaginar se Deus vai nos livrar dessa situação ou não. Ele dirá mesmo, esse ensino sobre fé, esse ensino sobre cura, esse ensino sobre prosperidade, isso não é para ti hoje. O quê? Batismo do Espírito Santo, isso não é para ti hoje. Mas lembrem-se, ele é um mentiroso. Tudo que a palavra de Deus diz é para nós, ainda hoje. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Em 2 de Crônicas 32, vamos ler o verso 12 e 13, que diz o seguinte, para terminar esta coisa, diz assim: não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de um único altar vos prostrareis, e sobre ele queimareis incenso. Verso 13: não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Porventura puderam, de qualquer maneira, os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país da minha mão? Ou seja, nós vemos aqui que Ezequias estava a dizer: não se curvem perante ídolos, não se debrucem perante outras coisas que dizem que vos podem dar salvação, quando no final vocês acabam por ver que não há salvação neles. Ezequias deitou abaixo todos os ídolos, todos os altares que havia para Balá e outros. Ele deitou tudo isso abaixo. Porquê? Porque neles nunca havia solução. E irmãos, não busquem, não se prostrem diante de ídolo algum, a não ser só perante Deus. Perante Deus seja a vossa adoração. Os truques do inimigo, amém, não são novos. Ele vai trazer muitas das vezes à nossa lembrança um casamento desfeito, um filho rebelde, um problema de saúde que nós não conseguimos vencer. Amém? Começará a dizer com aquelas palavrinhas dele: não funcionou para ti, que não funcionou para aqueles outros, achas que vai funcionar para ti? Ele tenta levantar falhas, ele tenta nos acusar. Não aceitem isso. Funciona. Eu posso dizer, funciona a palavra de Deus. Tantas experiências que eu tive, tantos milagres que eu vivi. Amém?
funciona. Deus opera em cura, Deus cura. Deus opera providenciando, Ele providencia, sim, se nós confiarmos nele. Não deixe que o inimigo venha roubar a vossa confiança em Deus. Senaqueribe, aquele rei mau, martelou, tentando fazer com que o povo de Deus dissesse não ou não tivesse confiança em Deus. Mas eles ficaram firmes até ao fim. No verso 20 e 21 diz o seguinte, do mesmo 2 de Crônicas 32, 20 e 21 diz assim: e sucedeu que depois disto os filhos de... Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso e clamaram ao céu. Verso seguinte. Então o Senhor enviou um anjo. Note. Então o Senhor enviou um anjo. Lembrem-se que ele disse, basta só um. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes e os líderes e os capitões no arraial do rei da Síria. E envergonhado voltou à sua terra. E entrando, vejam agora, entrando na casa de seu Deus, do Deus dele, do ídolo dele, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Vejam o livramento de Deus. Deus mostrou que aquele ídolo dele, aquele Deus dele, não era ninguém nem para salvar a sua própria vida. Amém? Notem que o rei e o povo ficaram a orar. Os capítulos anteriores descrevem Ezequias como um servo do Senhor. Por isso, no meio dos seus problemas, diga sempre e declare, eu costumo dizer isso tantas vezes: eu sou tua serva, Senhor. Eu sou tua filha. Eu tenho uma aliança contigo. E no meio desta situação, tu és o meu socorro. Tu és a minha salvação. Ele é poderoso para nos salvar, seja em que situação for. Amém? Creia nisso. Vocês são servos. Amém? Irmã e serva, somos servos do Senhor nosso Deus. Amém? Quando quando se faz Jesus Senhor e Salvador de toda a nossa vida, faremos dele Senhor sobre todas as circunstâncias também da nossa vida, se nós querermos. Movam-se na autoridade que têm na palavra de Deus e sirvam um só Deus, que só Ele, que vai vos poder conduzir à vitória. Salmos 103, 20 diz que os anjos obedecem à palavra de Deus. Por isso vamos pôr os nossos anjos em movimento. Há anjos, amém, a operar a nosso favor. Eu sei, eu conheço, já vi, eu tive, amém, a revelação do nome dos anjos que operam a meu favor. Mori e Zacarias são os nomes deles. E eu, quando chamo por eles e peço, ajudem-me nesta situação, abram caminho nesta situação, amém, eles fazem isso, eles vão operar a nosso favor. Clame por eles, clame pela sua proteção, clame pela sua ajuda, e eles vão operar no seu meio. Amém. Lembrem-se que só um anjo derrotou um exército inteiro. Imagine um anjo que está ao lado de nós. Quanto pode não fazer por nós? Amém? Por quê? Porque nós vimos no verso 21 de 2 de Crônicas que Deus é Deus que vai fazer a batalha por nós. Amém? A Bíblia diz que em Deus Ele fará proezas. Em Deus faremos proezas. Amém? Através dele faremos proezas. Aleluia. Então nós vemos, meus irmãos, porque Ezequias confiou em Deus, um anjo entrou em ação e trouxe-lhe a vitória. Em tempos difíceis, levante os vossos olhos para Deus e verão como Ele vai pelejar por vós. Amém? A história da Síria registra que a vitória de Ezequias contra Senaqueribe foi uma praga que atacou o exército e dizimou o exército. Então deixem-me dizer uma coisa, eu pensei nisto e eu disse que grande milagre então. Aquela praga só atacou os da Síria. Era uma praga discriminatória, porque não atacou os israelitas. O exército estava todo lá, só atacou os da Síria. Vocês já viram como é que Deus faz? Deus pode usar uma praga para destruir o nosso inimigo. Essa é a maneira de Deus nos dizer, meus irmãos, que
que o seu maior desejo é que o seu povo conheça o seu poder, o quão maravilhoso Ele é, o quão libertador Ele é. Ele é poderoso Salvador, nunca se esqueçam disso. Ele é poderoso Salvador, amém? Ele pode ser para nós, amém, a nossa vitória nesse problema, se nós simplesmente confiarmos nele. Por isso, durante as dificuldades da sua vida, ou quando um desastre se levanta contra cada um de nós, clamem a Deus, confiem nele. Amém? Não precisam se queixar. Basta dizer: Deus, esta é a minha situação. Olha, Senhor, é assim que eu falo com Deus muitas vezes. Senhor, eu estou neste problema. Olha, eu não sei como sair dele. Está nas tuas mãos. E Deus vai interceder se nós confiarmos. Amém? Deus vai entrar e vai nos socorrer. Lembrem-se que existem mais a favor de cada um de nós do que aqueles que são contra nós. E lembrem-se, basta ter um que é por nós para termos já a vitória certa. Ele é poderoso Salvador. Obrigado, Senhor Jesus. Nós te amamos e te louvamos, Senhor, por aquilo que tu és, por aquilo que tu fazes, Senhor. Senhor, por sabermos, Senhor, quão preciosos nós somos para ti. Por sabermos, Senhor, que tu não fazes acepção de pessoas, Senhor. Tu socorres, Senhor, todo aquele que clama a ti, Senhor. E que em verdade, Senhor Deus, depende só totalmente de ti, Senhor. Pai, por isso nós pedimos, Senhor, muitos de nós estamos a passar talvez por situações, Senhor, Deus, que a gente não esperava passar por elas, umas, Senhor, de causa espiritual, outras causa natural, outras, Senhor, que nós próprios as criamos, Senhor, mas nós pedimos, Senhor, no nome de Jesus, perdoa-nos, Senhor, os nossos erros, as nossas falhas, Senhor, Deus, nós queremos reconhecer que sem ti nada somos, sabemos que basta estar um só a nosso favor para nós termos a vitória sobre esses problemas, e por isso nós clamamos por esse um, que é Jesus, o nosso Salvador, o poderoso em operar em situações difíceis. Senhor, nós clamamos por Ele, nós clamamos a sua intervenção, nós clamamos pelos benefícios, Senhor, da sua obra, Senhor Deus, na cruz. Nós clamamos, Senhor, pela sua cura, nós clamamos pela sua provisão, porque nele tudo foi providenciado. Nós clamamos, Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, e desde já te agradecemos, Senhor, por seres o nosso socorro, a nossa ajuda em tempo de dificuldade, para honra e glória e louvor do teu nome. E todos dizem amém, amém, amém.